Olá, muito bom dia. Estamos aí na reta final das nossas eleições aqui para o nosso querido Brasil. E eu sei que esse é um assunto que realmente gera muita polêmica. A nossa nação ela é bem polarizada, mas eu preciso aqui também, assim como muitas pessoas tiveram a liberdade de manifestar a sua opinião, eu quero também manifestar mais uma vez o meu posicionamento como cristão, o meu posicionamento como pai de família, como um homem honrado aí que ama o seu país, a sua pátria e deseja o melhor para essa nação. Estamos aí num período que nós precisamos colocar a mão na consciência e realmente pedir a direção do Senhor para essa eleição, para esse tempo que é um tempo tão especial para a nossa nação. E como aquela velha frase, eu quero aqui repeti-la mais uma vez, o que me assusta não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. E também existe uma outra frase, enquanto aqueles que não gostam de política se omitem, eles vão continuar a serem liderados e comandados por aqueles que gostam de política. Infelizmente, a política ela tem um viés muito negativo na nossa nação, em virtude da corrupção, e isso é fato, todos nós sabemos, mas nós não podemos perder a esperança e deixar de participar e deixar também de nos manifestar e colocar ali o nosso papel de cidadão, de cidadãos em prática. Não podemos nos omitir, até mesmo porque o voto branco e o voto nulo também é uma decisão. E toda vez que você se omite, você não tem o direito posteriormente de reclamar. Eu quero que você entenda alguns motivos que me levam a, mais uma vez, me posicionar contra a ideologia do PT. E não quero aqui causar intriga e discórdia, mesmo sabendo que esse vídeo vai causar tudo isso. Todos nós somos livres para opinar, mas eu quero aqui que você pense comigo com carinho em alguns pontos que eu quero aqui debater nesse vídeo e fazer você colocar a mão na consciência e mais uma vez votar com o coração e não simplesmente com a emoção, com o coração e com a razão alinhados, mas não simplesmente porque você defende um partido A, B ou C, ou porque você sempre defendeu a cor da bandeira tal, e dessa vez você vai continuar. Existem pessoas que infelizmente não conhecem algumas situações e acabam repetindo o seu voto como se fosse um time de futebol. Ah, eu nasci assim, desde que eu sou criança eu voto nesse partido ou nesse candidato e vou continuar. Eu quero que você pense um pouco o momento que nós estamos vivendo. Pense um pouco que essa é a oportunidade para que o nosso país não inicie em uma era de ditadura e de comunismo e vivencie o que alguns países hoje já estão vivenciando na mais pura miséria e em uma espécie de prisão dentro do seu próprio país. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a questão do PT hoje se tornou como se fosse uma máfia, uma gangue, uma espécie de quadrilha, e isso comprovadamente, né? Todos nós aqui, nós entendemos e assistimos aquele que hoje é o considerado descondenado, né? O candidato atual do PT à presidência, ele não foi absolvido dos crimes que comprovadamente foram aí demonstrados a todos os cantos do planeta Terra como a maior corrupção de todos os tempos. Então Lula
Primeiramente, ele não foi absolvido, ele foi descondenado. Uma manobra política para que ele pudesse concorrer às eleições. E eu quero aqui tratar de pontos, eu não quero que você tire as suas conclusões sem assistir totalmente a esse vídeo, né? Você tem todo o direito de, no final, colocar ali as suas conclusões, mas assista pelo menos alguns pontos que eu quero colocar. De repente você não sabe disso, e até mesmo é escravo dessa ideologia, que é uma ideologia totalmente contrária aos princípios cristãos e aos princípios de qualquer cidadão do bem. Nós temos que entender algo. O PT tem uma ideologia que caminha e batalha totalmente contra a família, a moral, ao respeito, aquilo que é correto, aquilo que é íntegro, aquilo que é justo, aquilo que é de cunho do bem. Existe toda uma maquiagem e eu quero colocar alguns pontos aqui porque eu sou contra o PT. E não venho aqui dizer para você que o Bolsonaro é santo, que o Bolsonaro é um candidato que eu apoio 100% aquilo que ele fala ou aquilo que ele defende. Mas lá no final eu quero explicar um pouquinho melhor para você. Em primeiro lugar, a questão da ideologia de gênero. Eu sou pai de 2 filhas, Melissa, que está hoje com 12 anos, entrando na adolescência, e Alice, que tem 6 anos, uma criança. E eu sou totalmente contrário ao que o PT ensina e prega a respeito da ideologia de gênero e da erotização das crianças nos colégios. Então eu não quero que as minhas filhas tenham que entrar num banheiro por causa de uma ideologia política e ter que compartilhar esse banheiro com um adolescente, com um jovem, com um homem que vai ali simplesmente usar o mesmo banheiro que as minhas filhas, porque uma lei ela foi ali decretada por essa ideologia chamada ideologia de gênero. Eu não quero que as minhas filhas tenham cartilhas incentivando a erotização e também a homossexualidade. Eu não sou contra a nenhum homossexual, mesmo porque eu tenho familiares, tanto do meu lado quanto do lado da minha esposa, que são homossexuais e que nós convivemos com eles de uma maneira pacífica. Não concordamos com o ato e com a homossexualidade desses familiares, mas é um direito deles. Nós não temos nenhum tipo de homofobia, nenhum tipo de preconceito. Apenas não concordamos e é um direito nosso também, assim como é um direito deles escolher a homossexualidade. Agora, o que nós não podemos aceitar é que as crianças, assim como a cartilha do PT que eu li, tanto lá no Plano Haddad, em 2018, como nesse ano, ensina que as nossas crianças precisam ser, desde a idade mais tenra, elas precisam ser ensinadas, erotizadas e levadas a escolher, mesmo já quando crianças, uma sexualidade. Então eu não concordo com isso e o PT claramente prega e ensina a questão da ideologia de gênero. A liberdade de expressão cultural do PT é algo que eu também não concordo. O que o PT classifica como cultura, na verdade, são muitos atos obscenos de pornografia, de nudismo, de desrespeito. Você sabe, aí na mídia é só você puxar na internet algumas das manifestações chamadas culturais, onde as pessoas estão nuas, tocando no órgão sexual uma da outra, até mesmo defecando em praça pública. Então eu acredito que isso não seja cultura, muito menos uma cultura que venha agregar ao nosso país. Então eu sou contra. E o PT, ele ensina que toda expressão, seja ela de que maneira for, ela pode ser classificada como cultura. Nós temos um exemplo clássico de uma criança, tem vídeo, procure na internet, numa escola, e um homem nu
e as crianças tocam nesse homem nu, isso eu acredito que é um absurdo. E na ideologia do PT isso é normal. O MST, por exemplo, eu não concordo da maneira que o PT conduz o movimento dos sem terras. Eu acredito muito na liberdade que você e eu temos de conquistar o nosso patrimônio. Eu acredito na meritocracia também. Acredito que devem existir culturas para poder auxiliar aquelas pessoas que estão numa situação abaixo do nível da pobreza. Mas nós não podemos ser a favor de movimentos que desordenadamente entram em propriedades privadas, destroem sítios, fazendas, fazem vítimas, fazem reféns. E todos nós sabemos que o movimento sem terra, com a força do PT, é a favor de tudo isso, a violência generalizada. Legalização das drogas, o que a cartilha e a ideologia do PT prega, eu também sou contra. Eu sou uma pessoa que me libertei das drogas, graças a Deus. Eu sei que as drogas, sejam elas as mais simples, ou as mais fracas, um exemplo, a maconha, são a porta de entrada para todo tipo de criminalidade e a porta de entrada, a mola propulsora para outras drogas. Então eu sou contra a legalização das drogas e eu não quero que as minhas filhas tenham que conviver com isso como se fosse algo normal e algo natural. O PT ensina e prega a legalização das drogas. Eu sou totalmente contra a legalização do aborto. É uma prática que extermina com a vida de um ser indefeso e inocente. Então, todo cristão que é a favor do aborto, ele precisa rever os seus conceitos cristãos. O PT, o nosso candidato à presidência do PT, eles são a favor da legalização do aborto. E ali eles têm as suas explicações com o feminismo, da maneira... Não vou entrar aqui em detalhes do feminismo, conforme o PT ensina, quando eles dizem, o meu corpo, as minhas regras, banalizando a vida. Mas eu sou totalmente contra a legalização do aborto. Nós precisamos sim ser a favores da vida. E não vamos entrar aqui em detalhes dos contextos pelos quais uma mulher fez o aborto. Mas nós temos que entender que o PT, ele também é a favor da legalização do aborto. A cartilha do PT também, a ideologia do PT também ensina a respeito da desmilitarização das polícias no Brasil. Seria o desarmamento das polícias militar, da Polícia Federal, do próprio Exército, e eles são a favor da criação de uma polícia pacífica que defenda o governo. É uma prática que todo governo comunista e ditador infiltra no seu país no primórdio. Imagine você, uma polícia pacificadora, sem armas, onde somente um esquadrão ou um batalhão trabalhe em favor do governo que estiver atuando no poder. Imagine onde nós vamos chegar. E é lógico que aqui vai entrar a polêmica da legalização das armas, porque o governo do Bolsonaro é a favor da violência, como se os políticos do PT não tivessem escolta armada. Então eu sou contra essa chamada desmilitarização das polícias, porque isso fortalece as milícias e o tráfico, e isso fortalece um governo de ditadura. Também a questão do PT ter esta amizade colorida com os governos ditadores. Eu sou totalmente contra essa amizade colorida que o Lula tem com Cuba, com Venezuela, com Nicarágua, com a própria Coreia do Sul. Então eu quero que você entenda que essa amizade colorida ela tem um propósito, não é à toa, não é em vão. E da maneira que nós temos vivido essa
paz no Brasil, essa harmonia, nós não podemos perdê-la. Outra coisa que o PT é a favor é a regulamentação da mídia, como na Coreia, como em países comunistas, onde você não tem a liberdade de expressão. Esse vídeo que eu estou fazendo hoje, em países que o PT tem amizade, como Cuba, como Nicarágua, a pessoa que faz um vídeo como esse, primeiro, ela não tem esse vídeo postado. Ela não tem o direito de fazer esse vídeo. Se ela consegue fazer um vídeo como esse, ela é presa, ela é perseguida e ela pode ser até condenada à morte. E nós não queremos isso para o nosso Brasil. No Brasil, a liberdade que nós temos para falar o que quisermos, assim como as pessoas têm liberdade para escrever, para falar o que quiserem. Nós precisamos manter essa liberdade de expressão. E é por isso que existe muita bobagem sendo dita, mas é melhor que tenhamos liberdade, uma liberdade como essa, onde as pessoas falam pelos cotovelos, do que um país onde a mídia seja regulamentada, regularizada, uma mídia que trabalha apenas em favor do governo que seja eleito. Então nós somos contra, nós somos a favor da liberdade de expressão, seja ela de uma maneira ordenada, de uma maneira educada, de uma maneira pacífica. E em último lugar, o PT ele sempre prega uma cultura da pobreza. E eu não sou a favor da cultura da pobreza, e não me entenda errado. Eu faço parte hoje de uma classe pobre também. Eu não sou, graças a Deus, eu não passo fome, eu não faço parte daquela classe de pessoas que são miseráveis, que estão abaixo do nível da pobreza. Mas eu também sou considerado uma classe C, D, uma classe baixa. Mas eu não sou a favor dessa cultura do coitadismo, como se os candidatos do PT vivessem em barracos de lona e comessem todo dia pão com mortadela, e não tivessem as suas mansões, não tivessem os seus milhões guardados e depositados em outros países. Essa cultura da pobreza, essa cultura que transforma pessoas em alienadas, eu sou totalmente contra. Eu sou a favor de uma cultura do ensino, uma cultura da abundância, da prosperidade, que ensina o pobre a crescer, a estudar, a ele poder conquistar o seu espaço, a sua propriedade, a sua dignidade. Então, essa história do eles contra nós já não cola mais. A nação brasileira não é tão boba assim. Então eu queria deixar aqui um alerta para você pensar antes de votar no PT, quando você vota no Lula, pensando que eu vou votar porque é um candidato dos pobres. Você está votando em toda essa ideologia e tantas outras que o tempo aqui não nos permite falar. Então quero aqui mais uma vez dizer para você e defender o meu voto ao Bolsonaro. Como eu disse no início, não sou a favor de 100% daquilo que ele fala, daquilo que ele prega, mas dentro dos meus princípios cristãos, dentro dos meus princípios de família, hoje é a melhor escolha para o Brasil. Não quero dizer para você que ele seja a pessoa mais santa, mais honesta, mais justa, mais correta. Fala algumas coisas que muitas das vezes ofende, tem um linguajar não tão elegante, não trata a mídia tão bem assim, mas pelo menos é um candidato que hoje não defende todos esses pontos que eu citei, que fazem parte da ideologia do PT. Pense nisso, que você agora nas próximas eleições, aí no mês de outubro, vote pensando nos seus filhos, vote pensando na sua liberdade, vote pensando na nossa nação. Que Deus possa te abençoar e possa te conduzir a tomar a melhor decisão. Deus abençoe, beijo no teu coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.